Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe julgamento. Amém. Quero conversar com você nessa noite sobre o crescimento do fruto do Espírito. Se o Espírito Santo produz um fruto em nós, é natural que o fruto cresça, se desenvolva. E as crianças cantando aqui são as ilustrações perfeitas para isso, porque se tem uma coisa que criança faz naturalmente é crescer. Eles crescem em estatura, eles crescem em conhecimento, eles crescem em aprendizado, eles crescem em tantas áreas, eles crescem de tantas maneiras, e eles vão crescendo, e isso é uma bênção. De maneira que o fruto do Espírito também cresce, ou pelo menos deveria crescer. E quero chamar a sua atenção para o fato de que é o fruto. Não são frutos do Espírito. Não são. Você pode conferir aí na sua Bíblia. É fruto do Espírito. No original, a expressão é karpos tu pneumatos. Fruto do Espírito. Porque se fosse frutos no plural, a palavra seria karpouses. Como está lá em Mateus capítulo 7, verso 17. Aquele versículo que Jesus diz que toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. A palavra que está lá para frutos é karpouses. Portanto, karpos é fruto no singular. E aí, o Paulo, quando vai falar do fruto do Espírito, ele usa a palavra karpos e não karpouses. Portanto, é fruto no singular. É um fruto, e não é fruta, porque também a gente fica tentando fazer comparações do fruto do Espírito com as frutas, mas não é uma fruta, é um fruto, porque fruto é a produção de algo. Fruto nem sempre está ligado a verduras, legumes, hortaliças e frutas. Um filho é um fruto de um relacionamento. Uma criação, uma invenção é fruto da imaginação e da inteligência humana. Portanto, nós produzimos frutos. E fruto significa algo que foi gerado a partir daquele que frutificou. Então não tem nada a ver com fruta, e não é plural, não são frutos. É fruto. Fruto, não tem nada a ver com fruta. Quer dizer que o Espírito Santo está gerando em nós alguma coisa. E isso que ele está gerando é o fruto do Espírito em nós. O grande problema é que a gente fica querendo entender a Bíblia usando figuras físicas, humanas. E a gente quer usar uma fruta para ilustrar o fruto do Espírito, mas não é uma fruta, não tem nada a ver com fruta. Quer dizer que o Espírito está gerando em nós. Assim como uma mulher gera no seu ventre o fruto do galardão de Deus, que é um bebê, que é uma criança, e toda criança é fruto de um relacionamento, da mesma forma o Espírito gera um fruto em nós. Então eu quero pedir a você esses dois favores, por favor, em nome de Jesus. Quando fala em Jesus, os crentes prestam mais atenção. Então, em nome de Jesus, não entenda plural, não são frutos. É um fruto, é algo que está sendo gerado. Ou está sendo gerado ou não está, ou tem ou não tem, é singular.
É fruto. E não faça associação dessa expressão com frutas. Às vezes a gente tenta ilustrar, é a mexerica, é um fruto com vários gomos. Pode ser um cacho de uva, é um cacho com várias uvas. Beleza, toda ilustração é bem-vinda. O problema é que isso desvia a gente da verdadeira mensagem do texto. E Paulo não está falando de fruta, Paulo não está falando de mexerica, nem de cacho de uva, nem de qualquer outra coisa. Paulo está falando que o Espírito Santo gera em nós uma coisa e que ou a gente tem esse fruto, ou a gente não conseguirá vencer as obras da carne, que ele fala a partir do verso 16. A carne, a nossa natureza pecaminosa, que aqui não traz a palavra soma, porque carne em grego pode ser soma, que é corpo, carne no sentido de músculos, de corpo. Por isso que as doenças psicossomáticas são aquelas que na nossa mente produzem doenças no nosso corpo, psicossomáticas. Soma é o corpo humano, é o corpo de carne, mas Paulo usa a palavra aqui que é sarques, que é um outro tipo de carne, que é carne num sentido metafórico, num sentido de natureza pecaminosa, aquilo que tem em nós que é carnal, que é exatamente o contrário daquilo que é espiritual. As obras da carne, não tem nada a ver com picanha, nem contra filé. As obras da carne quer dizer que nós somos seres humanos e estamos habitando num corpo de carne que naturalmente é pecador e tem tendências pecaminosas, tem tendência a se rebelar contra Deus, e isso faz parte da nossa natureza. Então o Paulo está dizendo, todo ser humano tem as obras da carne, porque todo ser humano está habitando num corpo de carne, que é pecador, e que recebeu esse pecado desde Adão, portanto nasceu desse jeito, com tendências à maldade, com tendência à rebeldia, com tendência ao pecado, à desobediência e à transgressão da lei de Deus. A gente não precisa ensinar uma criança a fazer o mal, vem no pacote, elas sabem fazer. Ninguém em sã consciência ensina o seu filho de 3 anos a bater no amiguinho, mas ele bate. De onde ele tirou isso? Veio no pacote. A gente não ensina um menino a beliscar o outro, a gente não ensina um menino a ser egoísta. Se você colocar 2 crianças e colocar um brinquedo no meio, você vai ver o pecado traduzido em ações egoístas. Os 2 vão brigar com unhas e dentes para ver quem vai ficar com o brinquedo. Quem ensinou uma criança a ser egoísta? Ninguém, veio no pacote da carne, no pacote dos sarques, dessa natureza pecaminosa que todo homem tem, e a gente precisa como crentes, a gente precisa como habitação do Espírito, a gente precisa como santuário do Deus vivo, lutar contra essas obras da carne. E aí a pergunta é, como que vence essa luta? E Paulo diz, somente tendo o que o Espírito gera em vocês, o fruto do Espírito. E aí alguém poderia perguntar para o Paulo, então, o que é esse fruto? Como eu percebo se eu tenho ou não tenho esse fruto? E aí ele dá algumas características, para que eu e você, de maneira prática, possamos perceber se a gente tem ou não tem, se está pequeno, se está grande, se precisa ser desenvolvido ou não esse fruto. Portanto, o fruto tem 9 características práticas que Paulo coloca aí. E esse número 9 ficou na minha mente martelando, e eu fiquei pensando, por que são 9? E aí eu começo a viajar, e aí eu fico perguntando assim, mas por que 9? E aí eu lembrei que lá em 1 Coríntios capítulo 12, o mesmo Espírito dá dons à igreja. Dons que foram pregados aqui domingo passado. E os dons lá de 1 Coríntios 12 também são 9. Eu falei, tem alguma coisa aí. 9. E aí eu fui analisando e percebi, na dinâmica do texto, que Paulo, inspirado pelo Espírito, agrupou essas 9 características em 3 grupos de 3 características.
E aí eu percebi na dinâmica do texto que amor, alegria e paz é um bloco, longanimidade, benignidade, bondade é um outro, e fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio, temperança. E aí eu fui analisando, meditando, e o que eu posso perceber de novo nesse texto, porque eu já preguei esse texto, não só aqui como em vários outros lugares. Senhor, me mostra alguma coisa nova, porque a gente tem que ir para a Bíblia sempre desconfiado de que tem ali alguma coisa que a gente ainda não percebeu. E eu percebi, meus irmãos, claramente, que o fruto do Espírito precisa crescer em 3 direções. Em 3 direções. E aí eu percebi que o número 9 só pode ser dividido, como todo número, por 1 e por ele mesmo. Então 9 pode ser dividido por 1, 9 dividido por 1, 9, 9 dividido por 9, 1. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas outro número que 9 pode ser dividido é 3. Então, são 3 direções em que o fruto precisa crescer. E aí eu percebi claramente que a primeira direção que o fruto do Espírito precisa crescer é para cima. Para cima, na direção de Deus. Porque amor, alegria e paz é algo que só pode vir de cima. O amor aqui é a palavra ágape, amor sacrificial, amor incondicional. E esse tipo de amor só pode vir de Deus. A gente não nasce com isso. A gente nasce com eros, a gente nasce com filos, a gente nasce com storge. Agora com ágape, só vindo de Deus. Amor incondicional, amor sacrificial, fazer pelo outro que às vezes você não faz nem por você mesmo. Pensar no outro antes de pensar em si mesmo, se sacrificar pelo outro, ir na direção do outro para morrer por ele, se for o caso. Esse tipo de amor só pode vir de Deus. Alegria, a palavra grega aqui é cara, que é a raiz da palavra caris, que é a raiz da palavra carisma. Caris é graça, carisma é uma pessoa graciosa, carismática, uma pessoa cheia de graça. Só que a raiz da palavra é cara, que significa alegria. Portanto, alegria, a verdadeira alegria, é algo que a gente precisa desenvolver na direção de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A paz, como Jesus disse, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Não essa paz que o mundo dá, que o mundo deixa, porque o mundo entende paz como ausência de problemas. O mundo entende paz como ausência de dificuldades. Só que, como foi cantado aqui, Jesus tinha paz mesmo em meio às guerras, às dificuldades, os problemas e as perseguições. E a palavra grega é eirene. Eirene é ter tranquilidade apesar da adversidade. Eirene é ter paz, dormir mesmo estando no meio de uma guerra. Eirene é que aqui dentro está de um jeito, independente do jeito que esteja do lado de fora, o que está aqui dentro é imutável. Isso é eirene, isso é a paz que é fruto do Espírito. Portanto, essa paz não tem nada que pode dar a não ser vinda de Deus. Portanto, primeira direção que o fruto precisa crescer é para cima, crescer em amor, em alegria e paz. A segunda direção que o Espírito quer que o fruto dele cresça em nós é para os lados. E se para cima eu estou focando em Deus, para os lados eu estou focando nas pessoas ao meu redor. Nos meus semelhantes, no meu próximo, naqueles que são carne e seres humanos como eu, naqueles que têm dificuldades em vencer as obras da carne, aqueles que precisam lutar nessa guerra de carne contra espírito.
O Espírito precisa crescer para os lados. Eu preciso que esse fruto não só cresça para cima na direção de Deus, com amor, alegria e paz, mas para os lados, com longanimidade, bondade e benignidade. Longanimidade é uma palavra que a turma lembra até hoje. Alguém pode falar para mim como é que é longanimidade em grego? Macrotúmia. Isso alegra muito o meu coração. Tem 2 anos que eu preguei isso, ainda tem gente que lembra. Glória a Deus. Nem que seja uma palavra, mas lembra. Macrotúmia é o fruto do Espírito crescendo na horizontal. Porque macro é grande em grego, o contrário de micro. E túmia, a raiz da palavra é tumoi, que pode ser traduzido como ira, como raiva, como cólera, como um rompante agressivo em algum momento. Então, macrotúmia não é um grande rompante, uma grande raiva, não, porque a palavra túmia tem uma raiz de tum, que é a expressão acender. Por isso que a palavra túmia, ou tumói, passa a ser raiva, porque quando uma pessoa fica com raiva, é como se ela estivesse acesa. A pessoa que está tranquila, está de boa, de repente ela, e ela acende. E para o grego, que é o berço da filosofia, ele pensa muito para dar nome às coisas. Para o grego, esse ato de acender alguém, é como se estivesse acendendo o pavio de alguém. Então, macrotúmia pode ser melhor compreendido, traduzido dessa forma: um grande pavio, um pavio grande. Acender grande. Como assim acender grande? É porque longanimidade, a capacidade de ser longo. Alguém te faz alguma coisa e a sua tendência e a minha tendência, pelas obras da carne, porque somos seres humanos, é reagir imediatamente, é termos um pavio curto, e imediatamente a gente vai acendendo, vai ficando irado, raivoso, e aí o fruto do Espírito é a macrotúmia, é um pavio longo, e ao invés de explodir rápido, ele demora mais para acender, para explodir. Macrotúmia, um pavio longo. Longanimidade, capacidade de ser longo, capacidade de esperar um pouco mais, capacidade de deixar para amanhã o que você tem vontade de fazer hoje, não no sentido positivo de trabalhar, de realizar, mas no sentido de reagir àquelas coisas que nos afligem. Precisamos então crescer para os lados. Como que a gente cresce para os lados? Tendo um pavio maior, tendo a capacidade de fazer o bem, benignidade, krestotes no grego, que é a capacidade de olhar para o outro e agir para o bem do outro, mas não só fazer o bem, mas também ser bom, que é a bondade, agatosune, que é a capacidade de ser bom. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Às vezes a gente faz o bem, mas a gente não é bom. Às vezes a gente é bom, mas não faz o bem. Então Paulo, inspirado por Deus, está dizendo que o que importa é que tenhamos as 2 características. É que sejamos bons e que façamos o bem. Portanto, para crescer para os lados, tem que esticar o pavio. Porque quem estoura muito rápido não cresce para os lados, vai na verdade queimando, explodindo, estourando relacionamentos, e aí quando olha para o lado às vezes não cresceu. Para crescer para os lados é preciso de fazer o bem, e é preciso também de ser bom. Portanto, a primeira direção que o fruto cresce é para cima, com o amor de Deus, com a alegria de Deus, com a paz de Deus. Depois ele cresce para os lados, com longanimidade, benignidade e bondade. E por último, ele cresce para dentro. O fruto cresce para Deus, o fruto cresce para os outros, mas ele também cresce para nós. E essas 3 características, que são fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio, diz respeito a nós conosco. Aquilo que o fruto opera e gera em mim, para mim mesmo. O fruto do Espírito gera em mim algo que vai para Deus, que é
o amor, a alegria, a paz, entre eu e Deus, está tudo certo. O Espírito gera também algo que é para o benefício daqueles que me cercam, aqueles que estão ao meu lado, que é a longanimidade, a bondade, a benignidade. Mas o Espírito também gera algumas coisas que são para o meu benefício, porque é verdade que a fé do meu amigo nem sempre vai ser suficiente para me ajudar. Então eu tenho que desenvolver a minha fé, a minha fidelidade. Pistes, no grego, a capacidade de crer, de esperar e de confiar, apesar das circunstâncias. Às vezes, um consolo, às vezes uma palavra, às vezes um abraço, não é suficiente para nos manter de pé. É preciso ter o fruto do Espírito operando em nós, para nós, por nós e através de nós com fé, porque a capacidade de se manter fiel, apesar das dificuldades, é isso que nos mantém de pé, sendo o fruto do Espírito gerado em nós. Portanto, o que é gerado em nós, vai para Deus, vai para os lados, mas vem para mim também. O fruto cresce para cima, cresce para os lados e cresce para dentro, aumentando a minha fé, aumentando a minha mansidão, que é prautez, que é a capacidade de ser calmo, capacidade de ser tranquilo, capacidade de pensar, raciocinar e avaliar, mesmo estando estourando muitas bombas ao redor. Mansidão, ser calmo, ser tranquilo, ser como uma pomba, manso, tranquilo, que dá para pegar na mão, que dá para se aproximar, que tem mansidão, prautez, que é de boa, que o pau está quebrando, mas respira fundo, e vamos tentar mais uma vez, e vamos mais um pouco, e vamos lá, porque nós temos o amor, a alegria e a paz de Deus, porque a gente está esticando o pavio, e está fazendo bem, e está tentando ser bom a cada dia, e isso só aumenta a nossa fé, aumenta a nossa mansidão, e nos faz colocar a gente mesmo numa algema, e é isso que significa domínio próprio. É isso que significa temperança, porque a palavra grega é egkrateia. Eg vem de ego, que é eu em grego. Krateia é a cadeia, é a algema em que as pessoas eram presas. Portanto, a última característica do fruto do Espírito que serve para mim é a capacidade que eu tenho de me dominar, de me colocar na algema. Egkrateia, eu estou preso porque não posso fazer o que eu queria. A obra da carne está pulsando dentro de mim, e a minha vontade mesmo é fazer algumas coisas, mas eu me domino, eu me seguro, eu me coloco numa algema, eu dentro da algema, egkrateia, e aí eu dominado por essa algema, que é a presença do próprio Espírito, eu vou então passando por situações e evitando muitos problemas. Por isso que o fruto cresce para cima, para os lados e para dentro. Porque o fruto do Espírito tem como objetivo nos conectar mais com Deus, nos conectar mais com aqueles que estão ao nosso redor, e nos conectar mais com a gente mesmo, olhar para dentro de nós e perceber o quanto nós somos ruins, malvados, perversos, egoístas, desesperados, e é preciso que esse fruto cresça nessas 3 direções, para que a gente possa de maneira plena e completa, ter a obra do Espírito em nós, para cima com Deus, para o lado com os outros, e para dentro de mim mesmo. E essas direções me faz lembrar da cruz. Para cima, para os lados e para dentro. É a cruz. A cruz. E eu percebo nessas 3 direções, norte, leste, oeste, sul, para baixo, para dentro de mim, percebo claramente a cruz sendo desenhada. Se eu estivesse pintando um quadro, ao invés de pregando um sermão, eu certamente teria desenhado uma cruz, para apontar essas direções, que o fruto do Espírito está querendo crescer em nós.
O Espírito quer que a gente seja mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, também mais próximo e íntimo das pessoas, e mais próximo e íntimo de nós mesmos, nos conhecermos, sabermos as nossas limitações, as nossas dificuldades, para poder perceber se a gente tem melhorado ou não. A cruz de Cristo, é o território onde o fruto do Espírito é plantado. É impossível crescer nessas direções sem passar pela cruz de Cristo. Para cima, para os lados e para dentro. A cruz simboliza isso. A universalidade e a omnidirecionalidade da obra de Deus. É para cima, é para os lados e é para dentro. É para baixo. É norte, é leste, é oeste, mas também é sul. É para mim, é comigo, é em mim. A começar em mim essa obra. A começar em mim esse fruto. A começar em mim. E que a partir de mim flua na direção de Deus, na direção dos que me cercam e na minha direção também. Que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, que a fé possa abrir para nós o caminho para que o fruto do Espírito cresça em nós. Nessas direções, precisamos passar pela cruz, para que o fruto do Espírito cresça nas direções que Deus quer fazê-lo crescer. Tem uma música do PG, não é tão nova, eu não sei se é uma versão, esse CD que o PG gravou, tinha muitas versões de uma banda chamada Casting Crowns. Aquela música Quem Sou Eu, por exemplo, é Who I Am, do Casting Crowns, e ele canta Quem sou eu, para que o Deus de toda a terra, é uma versão. E nesse CD ele também canta uma outra música, e eu não sei se é uma versão ou se é de composição dele, mas o título da música é Vou Passar pela Cruz. E ele canta que precisa passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Vou passar pela cruz, nela me ver, vou erguer um altar, onde oferta sou eu, e agradecer a Deus.